Olá, meu nome é Eduardo. Eu vou estar falando neste vídeo de um assunto que virou piada na internet, pitoresco até, que foi a EMA ter bicado o presidente da República no Palácio da Alvorada. A alusão à Revolução dos Bichos acabou ocorrendo, inevitavelmente. A Revolução dos Bichos é um clássico, né, do George Orwell. Vale a pena a leitura. Eu vou tentar aqui resumir o livro. Era uma fazenda, uma granja, em que os animais eram muito explorados, né? Passavam por todo tipo de privações e necessidades. Um belo dia, os animais resolveram expulsar os humanos da fazenda, e expulsaram. A partir daí inicia-se um processo revolucionário dos bichos, de autogestão. Eles estabelecem critérios, regras de convivência e escrevem um manifesto. São 7, né? Vou estar falando, citar pelo menos 2, que é o manifesto Nenhum Animal Matará o Outro Animal e Todos os Animais São Iguais. Bom, dentro dessa fazenda, dentro dessa granja, os animais mais espertos, mais inteligentes, com uma capacidade de articulação maior, de interação e de manipulação, eram os porcos, né? No final da história, já não se sabia mais quem era homem, quem era porco, tamanha confusão, porque animais eram maltratados, animais eram explorados, animais foram mortos por outros animais. Enfim, saíram de uma tirania e entraram numa outra tirania. Este livro é uma crítica, né, a toda forma de dominação que se dá em nome da liberdade, né? É uma crítica aos regimes totalitários do século XX, né? Mas há quem diga também que é uma abordagem filosófica, tendo aí como referência Hobbes, o filósofo Thomas Hobbes, que dizia que o homem ele é o lobo do homem e ele se relaciona com seu semelhante, buscando sempre o seu interesse, buscando sempre o poder e sendo opaco ao sofrimento alheio. Eu me lembrei deste livro não apenas pela Emma, que foi lá e deu uma bicada de um assunto que acabou aí sendo objeto de inspiração para chargistas, para os humoristas, enfim. Eu lembrei deste livro, né, também pela Emma, né, mas também justamente porque hoje existe uma discussão que vem se materializando, que é a possibilidade do impeachment do presidente Bolsonaro. Este é um assunto polêmico, né? Porque envolve, evidentemente, muitos interesses. O impeachment no Brasil, de uma certa forma, acabou também se banalizando. As condições ainda elas não estão maduras, né? Para se falar num processo de impeachment concretamente, não basta ter a vontade de determinados grupos. É necessário que a política se movimente nesse sentido. E quando eu falo a política, eu estou me referindo ao Congresso Nacional, né? É preciso que essa base ela entre em decomposição. É preciso um fato jurídico que tenha o mínimo de consistência e o mais importante, né? A ampla mobilização da sociedade com o intuito de querer tirar um presidente da República do seu cargo. Mas o que me chama a atenção, né, nessa discussão toda é o argumento bolsonarista, porque todas as vezes que isso vem à tona, qual é o discurso? Olha, a gente não pode tirar o presidente, porque senão as esquerdas irão voltar a governar o Brasil. Isso me lembra muito a Revolução dos Bichos, né? Então, todas as vezes que um bicho questionava que estava passando por algum problema, os porcos diziam o seguinte: olha, os humanos irão voltar. Então, eu acho que a gente está na hora de a gente
não cair nessa armadilha, né? Essa coisa binária, ou você é petista ou é bolsonarista, isso acaba impedindo o debate, né? Isso acaba restringindo o que é a sociedade brasileira, porque o espectro político ele é muito mais amplo. De fato, essa polarização ela ocorreu nas eleições de 2018, no segundo turno. Existia um clima de antipetista muito grande, mas nada está fechado, né? Da mesma forma que setores à direita podem buscar um candidato viável que não seja o Bolsonaro, setores à esquerda podem buscar uma candidatura viável que não seja monopolizada pelo PT. Então fica aí a dica, né? A Revolução dos Bichos, que é um clássico, vale a pena a leitura, e não cair nessa discussão, né? De que se você é favorável ao impeachment, você está automaticamente defendendo a volta das esquerdas ao poder. E se isso ocorrer, é do jogo, é da democracia, a alternância de poder é necessária numa sociedade democrática, e a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado. Mas qualquer análise precipitada faz parte de um jogo que não cabe a gente se envolver nesse momento, porque desde que começou o processo de reeleição, eu percebo que nunca um governo ele buscou tanto a reeleição e antecipou tanto esse debate, né? Nós estamos em 2020, as eleições são de 2022, e eu acho aí que fica aí também a sugestão. Já que se fala tanto em mito, 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 eu acho que está na hora dos bolsonaristas entender que o que aconteceu no Brasil é um grande mico, né? Mico porque o governo ele não conseguiu instituir a sua pauta, né? A chamada pauta conservadora nos costumes e liberal na economia. A sociedade, eu acho que de uma certa forma vai rejeitar essa pauta conservadora nos costumes, e nós temos que caminhar para outra direção, né? Num debate mais amplo, num debate focado nas questões reais do país, como esta pandemia, por exemplo, que nós estamos enfrentando. Porque até com relação à pandemia, tudo acabou virando ideologia, inclusive bula de remédio. Então fica aí a sugestão, Revolução dos Bichos, e a gente vai se falando. Até mais.